Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla RI, trazendo mais um conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, puder ajudar, galera, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e também compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de tudo do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Saindo da cidade de São Paulo e a gente vai para o Rio de Janeiro para falar também sobre o rubro-negro. Olha o calendário do Flamengo em 2025. Não tem descanso para ninguém, tá? Em janeiro com o Campeonato Carioca, fevereiro então tem a Supercopa, em março começa o Campeonato Brasileiro para geral, abril Copa do Brasil, Libertadores e no meio do ano também o Mundial de Clubes. Valeu, pessoal. Início de temporada, início também de nova diretoria no Flamengo, sob o comando de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente, já assumiu agora em janeiro, também do diretor técnico de futebol, o José Boto, português, já desembarcou no Brasil, concedeu entrevista coletiva, enfim, fazendo mudanças no departamento de futebol. Mudanças aí no departamento médico também, o Márcio Tanuri sai e aí deve voltar o doutor José Luiz Runco, mudanças no rumo do Flamengo, mas também as questões no elenco. Davi Luiz já saiu, por exemplo, encerrou o contrato, Gabigol já é passado, foi para o Cruzeiro e o Fabrício Bruno pode ter o mesmo destino. Uma oferta inicial de 5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador, aí o Flamengo recusou, o Cruzeiro aumentou um pouco o valor e também a fatia do percentual que gostaria de ter do Fabrício Bruno. A situação parece um pouco mais encaminhada, as partes conversam e pode ter um final feliz ainda nessa semana. Então, Fabrício Bruno pode deixar o Flamengo, nesse momento aí avalia essas questões a dupla preferida de Felipe Luiz, Léo Pereira e Léo Ortiz. Então o Flamengo aí apostando também nos seus garotos da base para a sequência da temporada, então pode negociar o Fabrício Bruno. O ditado não é esse. Tá bom, mata a cobra e faz de novo. Mostra ela morta. Vamos fazer o seguinte. A gente trouxe aqui agora, a gente foi na conta corrente do Flamengo, pegou o extrato lá, para mostrar os valores que o Flamengo gastou nessa janela de final de ano, que aqui é no verão, no Brasil, de 19 até agora. Bota na tela aí para mim, Ferinha. 2019, o Flamengo gastou nada mais, nada menos que 185,6 milhões de reais para montar aquele time multicampeão. Depois do de 81, talvez o melhor Flamengo que eu vi jogar. Somando que o de 81 não era nem nascido, eu vi no YouTube, mas beleza. Esqueceu o nosso. Pô, nossa, era ruim. A gente ganhou a Copa do Brasil, mas era ruim. Não, era mais ou menos. Era bom. Nosso Flamengo de 2006, campeão da Copa do Brasil contra o Vasco, contra o de 19 no auge. Quanto? Fernandão na zaga. Bruno Henrique, e Fernandão aqui, ó. 3 zagueiros, afinal foram 3 zagueiros, eu tava na sobra ali. Quanto? Meu Deus. 2-1 pra eles. 2-1, meu Deus do céu. Isso com o Diego Alves pegando pra caramba. Muito. Obina chapando e o Alves, ó. A bola aqui, o Obino pegando de bicicleta. É isso aí. Bom, em 2020, caracoles, 268,8 milhões de reais o Flamengo gastou. Em 21, apenas, no caso do Fernandão, que tem muito, 10,8 milhões de reais. Em 22, quase 177 milhões de reais. Em 2023, 203,9, 204 milhões de reais. Em 2024, 299,3 milhões. Caraca, 300 milhões de reais em contratação. Em 2025, até o momento. GV, fala aí. Dá o print você que está em casa, que isso vai embasar o seu debate no grupo do Zap, no grupo da igreja, do trabalho, do pagode. Isso aí dá para embasar. Fernandão, com a palavra. Não, só seria legal depois a gente saber como foi gasto, porque aí você vê quando... Transfermarket.com. Não, verdade, eu até vou ver mesmo. Sabe por quê? Porque aí você vai ver o que trouxe de benefício. Amanhã a gente vai fazer isso. O que trouxe de Mas benefício. fazer isso. Mas a gente consegue ver alguns padrões. Vamos lá, então. Por exemplo, 2019 foi o ano que a gestão antiga do Landim assume. Foi 19. Foi 19, o ano que assumiu. Tirou o Abel. Tirou o Abel, trouxe o Jorge Jesus, numa sorte danada. Flamengo classificado em primeiro na Libertadores na altura. Mas Só sofreu. que Arrasca no banco. Sofreu com o Penharol lá 0-0. Mas essa janela aí é a janela de janeiro. Do início do ano. Porque o Abel. JJ... janela. Não, porque o JJ chegou depois, perto do meio do ano. Isso.
Antes da Copa América, em maio, se eu não me engano. E aí, 2019 é o primeiro ano de mandato do Landim. O Flamengo ganha Brasileiro e Libertadores. 2020 você tem um aporte maior, 268 milhões, quase 270. Que entrou mais de 100 milhões. Perfeito. Vamos pular. 2022, o Flamengo foi campeão da Libertadores. 2023, um número, dá pra gente colocar similar. 205 milhões de reais para 268. Só que, e aí 2024, claro, abriu o cofre por quê? Até pelo ano ruim que teve. Vamos ser honestos. Abriu o cofre por quê? Por quê, Fernandão? Ano de Porque tinha eleição. election. Claro. Normalmente você abre o cofre em que ano? Ué, só uma pergunta. Geralmente eu abro o cofre quando o ano não foi legal. Não foi legal. Aí você tem que abrir. Você constrangeu, rapaz. Não tem nada no cofre, não precisa abrir. Vai, Bigode. Não, e aí o ano de 2024 tem muito a ver com a eleição também. E eu acho que foi caro assim, Bigode? 24? Dela Cruz. Que foi no Dela Cash, Cruz. Blau, Pix. Plata foi caro. Plata, o mais caro da história do Flamengo. Alcaraz. Caro não, né? Custou dinheiro. Não foi caro. Custou muito dinheiro. O Alcaraz foi a mais cara da história do Flamengo. O Alcaraz a contratação mais cara da história do Flamengo. Você confirma pra mim, Feroz, quanto foi o Alcaraz? Agora de cabeça eu não me lembro. Aqui. Mas eu já vi assim, e só pra gente fazer um balanço aqui do atual elenco do Flamengo. Balanço. Eu acho que você precisa de reforço? Precisa. Mas são reforços pontuais. Isso aí. Eu não acredito que o Flamengo vai ser tão agressivo assim no mercado. Eu não acho que tenha necessidade disso. O Fabrício Bruno vai pro Cruzeiro. Pode até trazer um zagueiro, mas assim, se não trouxer... Gente, ontem o Flamengo estreou na Copinha ontem. O tal do Johnny, o zagueiro pela esquerda. Bom. Esse garoto... Assim, Mas é canhoto, igual o Léo Pereira. Vou botar dois canhotos? Léo Pereira e Cleiton. Não, mas aí o Davi Luiz também vazou. Cleiton também é canhoto? Cleiton também é canhoto. Mas ali eu acho que talvez dê pra fazer um bem bolado ali. Fernandão, quando jogava com esquerda, já era ruim. Imagina dois esquerdas. Mas o Fernandão era sabia. Ele jogava nas duas, garoto. Jogava de volante também, né? Bigode, 110,6 milhões de reais foi o Alcaraz. Mais de 100 milhões. Só isso, 110 já é... Um terço do que foi gasto. Exatamente. Mais de um terço. É isso aí. Então, assim, eu acho que o elenco do Flamengo hoje não precisa de tantos nomes. O Flavinho foi bem. Um camisa 9 de peso. Esse precisa ter. Às vezes até dois. Um de peso e um que vem mais pra compor, porque o Pedro vai ficar bom. Vamos ver o Carlinhos, né? Agora no Carioca, se ele pode ser essa segunda opção. É isso aí. Quando trouxer um. Mas um camisa 9... Pesado. Tem que ter. Tem que ter. E para as pretensões, né? E as informações dão conta Walter, de que... Pô, ficar em visão 9 pesado, bota o Martim, tá com 150 quilos. Meu Deus, esse jogava muita bola. Jogava demais. Mas estão falando que o Flamengo vai no mercado em busca de um zagueiro, confirmando a ida do Fabrício lá para o Cruzeiro. Mas aí você tem bastante gente. Vamos fazer o seguinte, então. Carilli falou já como treinador do Vasco. Tá aqui comigo esse tempo todo. Rapaz, o cara trabalhou, tentou suprir. Conseguiu. Saiu, ele ficou, atacava, defendia. Sabe aquele lateral que apoia? Fica sozinho ali no lado do campo? Aprovado. O cara é o ponta moderno. Ele é o ponta moderno. Ele decide e cobra. Ele rapaz. Só voltou pra cruzar e pra área, cabecear. Deu conta aqui, tem muita novidade aqui do Vascão. Com o Pedrosa voltou com tudo. O Vene também atualizando o mercado da bola do Flamengo, Fluminense, Botafogo. E no esquenta pra estreia do Cariocão, o Flamengo venceu um jogo treino contra o Maricá. A equipe principal se reapresenta nessa semana, na quarta-feira. E a gente vai ver esse VT desse jogo treino. E na volta o Vene atualiza o drone sobre o zagueiro Fabrício Bruno. Tem novidade, daqui a pouco a gente volta. Para os meninos rubro-negros, o ano já começou a todo vapor. Muita preparação para a grande estreia no Carioca no próximo domingo. Os jovens já tiveram uma missão e cumpriram bem. Sob o comando do técnico Kleber dos Santos, o time venceu o Maricá por 1-0, com gol de Daniel Salles. O adversário vai jogar a primeira vez a principal divisão do futebol e irá enfrentar o Flamengo na última rodada do estadual. A gente vinha de uma preparação de 9 dias. Tínhamos feito um treino com o pessoal que está estreando na Copinha hoje e esse é o nosso segundo jogo treino, incluindo uma equipe que a gente vai enfrentar no Campeonato Carioca na última rodada. Foi um jogo importante para que eles peguem ritmo, né? Os jogadores ainda estão adquirindo ritmo, adquirindo condição física ideal para que a gente possa no dia 12 ali estar na melhor forma possível para enfrentar a equipe do Boa Vista. Os garotos do Ninho irão representar o Flamengo nos jogos fora de casa. As primeiras partidas serão no Nordeste. Ao todo, serão 4 duelos em que os jovens terão que mostrar seu talento longe do Rio. A torcida do Nordeste do Flamengo ela é uma torcida muito apaixonada.
Nós já tivemos lá em algumas ocasiões, tivemos no Acre agora também para representar o Flamengo com o Sub-20. E os atletas sabem da importância de representar o Flamengo, especialmente lá nesses 4 jogos lá no Nordeste. Enquanto isso, o elenco principal retorna aos trabalhos apenas na quarta-feira, sob o comando de Felipe Luiz. 2 dias depois, a delegação viaja para os Estados Unidos, onde realiza a pré-temporada. E no dia 19, já tem amistoso contra o São Paulo. E só retorna ao Rio já no final do mês. Essa semana também será de intenso trabalho para o novo diretor de futebol do clube, José Boto, que já tem como grande meta achar um atacante para substituir Gabigol. No entanto, a movimentação por um novo jogador ainda é tranquila. Para esse ano, o Flamengo tem várias missões pela frente e quer começar 2025 com o pé direito. Vene Casagrande, toda hora que o Vene bota uma mensagem lá no grupo do SBT Esportes, eu falei, vendeu, agora fechou, Fabrício Bruno, vai ou não vai, Vene? E aí, boa tarde. Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Pedrosa, bem-vindo de volta. Obrigado, um prazer. Sentimos sua falta por aqui, meu amigo. Ainda bem que você tá de volta. Senti falta de vocês também. O quê? 17 anos 17 fora? dias. Ah, Não foi só isso não, Vene. Tanta coisa aconteceu na sua ausência. Festa da empresa. Ó, Fabrício Bruno tá próximo de ser vendido, por exemplo. Você esperava isso? Pro Cruzeiro, não. Então, pois é, mas está muito próximo. A gente está brincando aqui, mas enquanto a gente faz o programa, está acontecendo uma reunião no Ninho do Urubu, que o José Boto, junto com o BAP, exatamente, porque muita coisa está acontecendo lá no Ninho do Urubu nessa manhã. Teve mudança do departamento médico durante o final de semana. O Márcio Tanuri, ele foi desligado, um profissional que estava lá há quase 23 anos. O Runco, que já foi médico do Flamengo, médico da seleção brasileira, voltou e ele está voltando com a equipe dele. Por exemplo, o Paulo Ribeiro, o psicólogo que estava no Botafogo, está lá no Ninho do Urubu nesse momento, porque ele foi contratado pelo Flamengo, ele está de volta ao Flamengo também, porque ele já trabalhou no Flamengo em outros momentos. Um profissional super, enfim, renomado, muita gente elogia, 35 anos de psicologia no futebol, PhD em psicologia, e é algo que o BAP prometeu durante o período eleitoral. Se ele ganhasse o pleito, ele ia botar um psicólogo no dia a dia do futebol, algo que não tinha desde 2019. Então lá no Ninho do Urubu tem muita coisa acontecendo agora, vários profissionais chegando, vários profissionais serão desligados, acontece, todo mundo sabe que quando tem troca de gestão num clube de futebol isso acaba acontecendo. Óbvio, é normal, o Runco ele vai querer botar pessoas da confiança dele no dia a dia para trabalhar junto com ele. Ele não será um profissional do futebol, ele será um diretor médico ligado a todo o clube. Por exemplo, ele vai escolher um médico para trabalhar no basquete, um médico para trabalhar no futebol, um médico para trabalhar no vôlei. Então ele será um diretor médico do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. Falando sobre essas mudanças, aí acontece também uma reunião para debater a venda do Fabrício Bruno. Com o pessoal do Cruzeiro lá? Não. É com o BAP, exatamente. É José Boto, uma reunião interna, porque o José Boto ele recebeu a nova proposta do Cruzeiro, o Flamengo recusou a primeira, a nova proposta é de 7 milhões de euros de maneira fixa, por 70% dos direitos econômicos. A primeira 5 milhões. A primeira 5 por 50%. Aí eles subiram para 7 milhões, pegando 70%, porém tem um adicional aí, um bônus de 800 mil euros por metas. Por exemplo, se o Cruzeiro for campeão, aí o Flamengo acaba recebendo essas metas. Mas essa proposta foi bem avaliada pela diretoria do Flamengo. Só que eles estão analisando agora a forma de pagamento, porque o Cruzeiro ofereceu em 3 parcelas. O Flamengo tenta melhorar essa forma de pagamento. Flavinho, eu vou ser bem sincero, pelo que eu estou acompanhando dessa negociação, dificilmente o Fabrício Bruno não será vendido. A pergunta não é nem se ele será vendido, a pergunta é quando ele será vendido. Arrisco a dizer que ele nem deve se apresentar ao Flamengo na quarta-feira, no dia 8, até porque o Cruzeiro está com pressa, porque o Cruzeiro também vai para os Estados Unidos e quer ter o Fabrício Bruno no dia a dia dessa preparação, dessa pré-temporada. Então é questão de tempo para o Fabrício Bruno ser vendido. É diferente do Wesley, por exemplo. O Wesley, o Flamengo não vende de jeito nenhum. O martelo está batido. O Cruzeiro já foi para os Estados Unidos, já, hein? Deve estar com pressa, então. Está com muita pressa, exatamente. E o Wesley fala? O Wesley fica no Flamengo pelo menos até o Super Mundial, porque o Flamengo entende que é uma posição extremamente difícil de você repor. No caso do Fabrício Bruno, ele já vai ser reserva. Então, teoricamente, o Flamengo não precisaria buscar um jogador para ser titular, porque o Felipe Luiz entende que a dupla titular dele é Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Fabrício Bruno seria reserva. E para essa posição, se a gente for parar e analisar o mercado, é muito mais fácil mesmo de você achar. Agora, lateral, seja direito, seja esquerda, isso é uma posição carente no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro. Ô Pedrosa, não sei se é tão fácil achar um substituto para o Fabrício. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, admiro, acho um ótimo zagueiro, muito regular, foi para a seleção brasileira com justiça. Não sei se é tão fácil recuperar aí no mercado, achar um Fabrício Bruno. Você acha que o Flamengo
agora está fazendo até um jogo duro, vendendo um pouco, né, por 7 milhões. É uma boa para o Flamengo? Você acha que deveria segurar o Fabrício Bruno, Pedrosa? Porque, assim, sempre é bom ter pelo menos mais um zagueiro. Tem 2 de confiança, tem que ter aquele pronto para entrar, né? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, galera de casa. Feliz aqui de estar de volta. Em relação ao Fabrício Bruno, eu acho que é uma situação que o próprio Fabrício Bruno não quer mais ficar no Flamengo. Ele encara, obviamente, que ele teve o melhor ano da carreira dele, chegando à seleção brasileira e com todos os méritos. A gente elogiou o Fabrício Bruno aqui, se eu não me engano, em jogos contra a Espanha e Inglaterra, para você ver o nível que esse jogador estava no ano passado. E chega o Felipe Luiz, que é uma escolha completamente normal também, nenhum absurdo ele colocar o Fabrício Bruno no banco para o estilo de jogo que ele tem, mas o Fabrício Bruno, como atleta também, pelo momento que ele vive, tem o direito de querer ser titular, tem o direito de querer entrar em uma grande equipe como é o Cruzeiro, e o Cruzeiro está formando um grande time novamente. Então, assim, eu acho que para o Flamengo, 7 milhões de euros, a gente vai botar aí com os 800 mil euros em bônus, quase 50 milhões de reais que a gente pode colocar para um reserva que não quer mais ficar, eu acho que é uma negociação válida para ambos os lados. E aí o Flamengo vai ter que ir ao mercado para contratar um jogador que se encaixe no próprio estilo de jogo do Felipe Luiz. Eu acho que com 50 milhões de reais você pode gastar menos e ter dinheiro em caixa para poder até colocar em outras posições. Vale lembrar também que tem um zagueiro que eu gosto muito, que a gente sempre fala aqui, que é o Cleiton, que recebe poucas oportunidades e que ele pode receber mais oportunidades esse ano. Então eu acho que no final das contas a venda do Fabrício Bruno pro Flamengo e pro atleta é uma venda positiva. Você falou do Wesley, o Vene, que o Flamengo não quer vender o Wesley agora. Eu escuto que o Flamengo busca no mercado um lateral direito, isso procede. Com a permanência do Wesley, tendo Varela lá, precisa de um outro lateral direito? Ou seria algo para preparar a saída do Wesley? Só se vendesse um lateral direito, ou até mesmo se o Varela saísse, né? Porque o Varela ele vai ser reserva. Hoje não é uma prioridade o lateral direito. A prioridade do Flamengo, e isso o torcedor ele precisa entender, a prioridade, o Flamengo não vai ser agressivo no mercado de transferência. A prioridade é porque o Flamengo entende que precisa de um centroavante. É óbvio. O Pedro está lesionado e não se sabe como ele vai voltar depois dessa grave lesão no joelho. E o Gabigol saiu, foi pro Cruzeiro. Então o Flamengo precisa sim de um centroavante e vai buscar. Só que o Flamengo, ele não vai ser agressivo até porque não precisa. O Flamengo tem um baita elenco. Teoricamente, mas o Felipe... para centroavante precisa. Sim, é a posição que o Flamengo está buscando. Agora não faz sentido. Né? Tem que ser logo. Esse é o ponto, ele precisa ser logo. Agora, para a lateral direita, que você me questionou, não faz o menor sentido o Flamengo gastar tempo e dinheiro numa posição que o Flamengo já tem 2 e não quer negociar o Wesley de jeito nenhum. Não faz o menor sentido. E sobre o Fabrício Bruno, posso só fazer um rápido comentário aqui? Muita gente critica o jogador pelo fato dele pedir para sair para o Cruzeiro. Gente, ele não é um jogador acomodado. Para mim, o grande problema seria se ele ficasse satisfeito em ser reserva no Flamengo, ganhando o dinheiro que ele ganha mensalmente, porque ele custa alto. Então, por que ele quer ir para o Cruzeiro? Porque ele ouviu do Fernando Diniz que lá ele vai ser titular. E ele ouviu do Felipe Luiz que ele vai ser pouco utilizado. Então se põe no lugar do jogador. Não é culpa do jogador. Eu vejo muita gente criticando o jogador nas redes sociais. Como assim? Quer deixar o Flamengo? Ingratidão, quer ir pro Cruzeiro. Gente, ele quer jogar. No Flamengo ele não vai jogar. Embora eu entenda que a gente está falando de uma temporada que vai ser muito complicada pro Flamengo. São muitos jogos. Só que ele vai jogar pouco. Ele estava jogando muito. Ele perdeu vaga de titular no Flamengo para o Léo Ortiz e perdeu convocação para a Seleção Brasileira para o próprio Léo Ortiz. No Cruzeiro ele entende que ele pode voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira. É até óbvio, né? Se ele ouviu mesmo do Felipe Luiz, como o Vene está passando. Exato. E o Felipe Luiz já mostrou isso no passado, né? Não é exatamente a novidade, porque o Felipe Luiz, eu lembro na coletiva de apresentação, ele falou, vai ter gente que vai ficar chateado comigo aqui. Sim. Vai ter jogador que vai ficar chateado. No jogo seguinte, ele barrou o Fabrício Bruno, mostrando quem era esse jogador que ficaria chateado. Sim. Não por nenhum problema pessoal, é uma escolha. O Ortiz também é muito bom, mas é o direito do Fabrício Bruno querer jogar. E é diferente você perder a vaga porque você não está jogando bem. Você perdeu a vaga por uma preferência do treinador. Quando você perde a vaga por uma situação que você não está jogando bem, que você não está bem, você entende, fala assim, realmente, eu mereci perder a vaga. O Fabrício Bruno não foi esse caso. O Fabrício Bruno perdeu a vaga por uma preferência e ele tem total direito de buscar um novo rumo para a carreira dele, inclusive até pensando em seleção brasileira. É um cara que é cotado para jogar na seleção brasileira. Eu acho que para o Flamengo, é uma boa essa venda. Porque você abre uma brecha na folha salarial para você fazer uma contratação. E assim, a gente está falando, na boa, não dá para o torcedor cair naquele cômodo, não, o jogador vai ser importante. Beleza, o José Botto ele foi contratado para fazer contratações diferentes. Por exemplo, sair do óbvio, sair da caixinha.
Porque se ele for no óbvio, a gente vai no óbvio. A gente acompanha o futebol, a gente vai no óbvio. O José Boto, eu tenho certeza, com 50 milhões, você consegue contratar um jogador para repor a altura. Para ser reserva. Ele não vai ser titular, não é um jogador para ser titular. Ele vai contratar um jogador para compor elenco. Com 50 milhões de reais você não consegue um zagueiro, seja de 28 anos, como é a idade do Fabrício e vai completar 29 em fevereiro, ou seja mais jovem. E até uma curiosidade, tá? O André Cury, que é o empresário do Fabrício Bruno, ele tentou fazer o mesmo na época com Pablo Mari e Léo Pereira. Por exemplo, ele intermediou a saída do Pablo Mari para o Arsenal e ele também intermediou o Léo Pereira saindo do Atlético Paranaense para o Flamengo. Nesse caso, ele tentou fazer o mesmo com outro jogador, o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Só que o Flamengo não gostou do nome. Ele ofereceu, falou, beleza, a gente vende Fabrício e eu consigo trazer o Kaique Rocha do Atlético Paranaense. Mas aí o Flamengo não gostou do nome. Ainda bem que o Flamengo não gostou do nome. O cara é bom vendedor, né? O cara já apresentou a solução. Agora o Boto vai ter que mostrar, com 50 milhões dá para ir atrás de um zagueiro, vai ter que ir atrás de um centroavante, mostrar que conhece o mercado internacional para um centroavante com a saída do Gabigol. A gente mostra rapidinho aqui a apresentação lá no Cruzeiro, Gabigol, o Cruzeiro montando aí um time com vários jogadores famosos, campeões, mas jogadores que não estavam em alta em seus clubes, né? O Dudu estava em baixa no Palmeiras, Gabigol já não era unanimidade no Flamengo, o Cássio que já tinha chegado saiu mal do Corinthians, o Fagner, o Cruzeiro está montando uma seleção, eu tenho um ponto de interrogação aí nesse elenco do Cruzeiro com jogadores que não estavam no ápice. O Gabigol tem a idade, pode recuperar o bom futebol, outros jogadores já com idade avançada, e o Flamengo deve começar o Carioca aí com o Carlinhos sendo centroavante nesse time alternativo e depois vai no mercado já pensando numa Supercopa do Brasil. Aí tô achando que vai ser BH o centroavante nesse começo, quando o time principal voltar. A não ser Sobre o Campeonato tira da Carioca, cartola alguém aí errado. A informação que eu tenho é que o Felipe Tereza está na frente do Carlinhos. O Felipe Tereza, que veio da base, o Felipe Luiz conhece bem ele. Conhece bem, porque fez o gol do título Exatamente, mundial, né? É esse mesmo. E o Carlinhos foi reserva para ele, inclusive, nesse jogo treino. Sobre esse time do Cruzeiro, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo. Eu acho que o Pedro Lourenço, ele falou uma verdade. Ele está contratando jogadores que são ídolos em outros clubes, no caso o Gabigol, Dudu, só que ele não está contratando esses jogadores no auge. Não adianta o torcedor cruzeirense achar que esses jogadores estão chegando lá no auge. Não é o Gabigol de 2019, não é o Dudu de 2020, 2021, não é o Cássio de antigamente, não é o Fagner, muito menos o Fagner. Acho até mesmo que o Fagner tem que ser reserva para o William. Mas, enfim, é um time... Se contratar o jogador mais em alto nível em relação ao momento, vai ser o Fabrício Bruno. Verdade, em relação ao momento, o melhor momento dele, o melhor momento da carreira do Fabrício Bruno é agora. Vamos falar do Vasco, aí o teu Pedrosa, vamos falar do Vasco, estou ansioso. Tomar um café, isso aí, cafezinho. Cafezinho é bom demais, né? O que seria de nós sem um café, né? Viva a cafeína, porém, beba com moderação. Como sempre, se você der uma exagerada, pode ter problema. Muito obrigado, Zé Renildo. Ih, rapaz, olha aí. Rafael, deixaram o Gabigol sair do Mengão, burros, agora estão atrás de atacante. Rafael, presta atenção. De fora é uma situação. Internamente é outra. O Gabriel Barbosa, ídolo do Flamengo e tal, ele tem motivos para querer sair do Flamengo, mas ele também deu motivos. Criou-se um desgaste interno muito grande. E outra, não ficou porque não quis. Tinha uma proposta. 1 ano de contrato com 50% de aumento. Se quisesse, tinha ficado. Mas não. Ele preferiu, com toda a legitimidade, ir para o Cruzeiro, que lhe ofereceu um contrato bem melhor. Normal. Né? Normal. Acho que qualquer um tem o direito de avaliar uma proposta, se acha que é bom ir ou ficar. Ele preferiu ir. Ok. E ontem, acompanhando a apresentação do Gabigol, eu tive a nítida impressão de que foi a melhor coisa que aconteceu para as partes, sabia? Porque chega um momento, gente, que uma relação, por mais importante que ela seja, por mais histórica, por mais marcante, chega um momento que uma relação tem que terminar.
E ontem eu vi o Gabriel no Cruzeiro como há muito tempo eu não via. Um cara leve, sorridente, feliz ali ao lado do Pedrinho, né, sendo recebido como ele merece ser, com o protagonismo, com o Mineirão lotado, recebendo muito carinho. No Flamengo, por culpa muito dele mesmo, Gabriel, a situação foi se desgastando ao longo do tempo. A gente tem uma série de elementos que não cabem aqui a gente lembrar, mas ele mesmo foi desgastando a relação e a direção, na época do Rodolfo Landim, foi muito firme e fria em relação a isso, analisou a produtividade e falou, olha, oferecemos um contrato para você, só que você caiu muito de produção. Não dá para renovar com você da forma que a gente tinha combinado, cara. Porque você ficou 2 anos sem jogar nada. Porque essa é a verdade. Ah, o Tite atrapalhou. Quando o Tite chegou ao Flamengo, o Gabriel já estava mal. Ele já era reserva. Ele já vinha muito mal. Obviamente que a chegada do Tite desandou tudo. Ele passou a ter menos oportunidade, perdeu a motivação, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele mesmo se colocou nessa situação, né? Ele deu motivos. E ele poderia ter ficado no Flamengo. O Tite foi embora. Ele fez gol de título da Copa do Brasil, saiu campeão. Se quisesse, poderia ter ficado. Não quis ficar. E eu acho que acabou sendo bom para todo mundo, cara. Vai ser bom para o Gabriel, vai ser bom para o Flamengo, vai ser bom para o Cruzeiro. Ele é um cara que, quando chega, ele marca presença, ele é midiático, ele é carismático. Você vê já o que está acontecendo com ele lá no Cruzeiro. Vai ser uma sacudidela no Cruzeiro que está voltando, está sendo reconstruído. E ele já fez 2 Libertadores da América, fazendo os gols do título, 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil, sendo decisivo, se não me engano, 4 campeonatos cariocas, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana. Gabigol está na história. Acabou. Fica uma lembrança muito grande. É só você botar aí no YouTube, que você vai ver Gabigol no Flamengo. E eu tenho certeza que para sempre todo mundo vai ver lá. Olha a virada, Gabriel. Incrível, incrível, épico, memorável. Isso aí ficou para sempre, né? Mas tinha que encerrar. Acompanhando ontem Gabriel lá na apresentação do Cruzeiro, eu fiquei com essa sensação. Ele está feliz, o Cruzeiro está feliz, ele está recebendo todo o carinho, né, que talvez não recebesse mais do Flamengo, por culpa dele. E outra coisa, o Flamengo está bem sem ele. Porque internamente, na convivência, a coisa já estava um pouco desgastada. Então, acabou sendo melhor para todo mundo. E vai ser interessante, né? A gente vê o Gabriel no Cruzeiro. Ele ontem falou uma coisa na coletiva que é verdade. Ele tem 28 anos. O Gabriel é novo, cara. Parece que ele tem mais anos, porque ele já tem muita história no futebol, né? Surgiu novinho no Santos, aí depois foi para a Europa, voltou, aí se consagrou no Flamengo. Ele se consagrou no Flamengo. Ele é o que é hoje por causa do Flamengo. Isso aí é um fato. Então parece que ele tem mais idade, mas ele tem 28 anos. Então, se ele quiser, se ele estiver afim, e ontem eu fiquei com essa expectativa, eu vi ali um Gabriel que está afim, um novo projeto. A gente precisa, às vezes, de novos projetos para ter uma nova motivação, para seguir em frente. Eu mesmo, na minha carreira, já passei por isso algumas vezes. Estava muito tempo em um lugar e aí acabei saindo para outro lugar, e aí é um reinício, é uma motivação. Eu acho que vai ser muito benéfico para o Gabriel Barbosa e a gente pode ganhar de novo, né, um grande atacante, né, um jogador que tem um potencial de decidir jogos e competições. Beleza, galera? É isso aí. Gabriel Barbosa agora é cabuloso. Ele vestiu azul. Vamos ver o que vai rolar. É isso aí. Demétrios, bom dia e um domingo abençoado. Valeu, Demétrios.
Fernando Reis, bom dia. João Guilherme, bom dia, nação. Muito bom esse café com o João, é isso aí. É legal mesmo, né? Eu estava pensando aqui, eu sempre tomo meu cafezinho aqui, olhando o computador, vendo as notícias do dia. Por que não fazer uma live com a galera, né? Bom dia, João. Falando de Contagem, Minas Gerais, sou fã do seu trabalho. Abraço. Obrigado, Isabel. Grande abraço para o pessoal aí de Minas Gerais. Aparecido, Marialva, Paraná, bom dia. Sai nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, podendo ajudar, deixe aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias aí do Mengão, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você ficar por dentro aí de tudo aí nessa temporada aí do mais querido e amado do Brasil, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, tudo sobre o mais querido do Mengão.